Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Semana passada a gente teve um assunto bem extenso que foi reprodução sexuada, né? Tinha bastante coisa para se falar sobre a reprodução sexuada aí nos animais e nas plantas, né? Só recordando rapidamente, então, porque foi bastante coisa, reprodução assexuada era quando não tinha envolvimento de gametas, então o indivíduo se reproduzia sozinho ou se dividindo em dois, né, como os organismos unicelulares, ou tendo um broto, uma muda, os esporos, né, e aí eles eram geneticamente idênticos aos seus antecessores. A reprodução sexuada tem gametas. Os gametas são as células reprodutivas que carregam cada uma metade do material genético do seu antecessor. O material genético é aquele código DNA, né, que diz as características de um organismo, como ele vai ser, como ele vai funcionar. Então, o que acontece? Os gametas, eles vão se unir, o gameta de um antecessor com o gameta do outro antecessor, metade do material genético de um com metade do material genético de outro, forma um organismo completo com a quantidade total de DNA daquela espécie, né? E aí eu tenho um novo indivíduo que é diferente, né, dos antecessores. Ele é uma mistura genética dos seus antecessores. Então, os gametas, nós temos o gameta masculino, que é o espermatozoide nos animais, ou o pólen nas plantas, e o gameta feminino, que é o óvulo. Em todo mundo é óvulo. Enfim, né, no geral, né? Tem algumas exceções, mas eu tô falando da maioria aqui. A gente falou então na aula passada sobre os animais, né? Que eles podem ter uma fecundação externa quando os gametas se unem no ambiente, que tem que ser aquático, né? Ou fecundação interna quando acontece dentro do corpo da fêmea. A gente viu que o desenvolvimento desse novo indivíduo pode ser ovíparo quando tem ovo, ovovivíparo quando tem uma formação inicial de ovo, mas ele continua dentro do corpo da mãe, né? E os vivíparos que não tem ovo, é todo dentro do útero da mãe e se alimentando do sangue enviado pelo sangue materno. E depois que eles nascem, o desenvolvimento pode ser direto, quando o filhotinho já é a cara de um adulto, só falta crescer. E indireto quando ele não é totalmente o mesmo formato do adulto. Então, eu tenho a metamorfose incompleta. A metamorfose é a transformação que ele tem que sofrer, que é quando ele é quase igual ao adulto, mas só vai receber uma estrutura a mais, como os gafanhotos que ganham asas. E a metamorfose completa, que é quando ele vai sofrer uma mudança total, como nas borboletas, que ela é lagarta e ela entra numa pupa e depois sai a borboleta, ou o sapo, né, que é um girininho e vai desenvolvendo pulmão, desenvolvendo patinhas e tudo mais. Então, a mudança completa. E a gente viu a reprodução das plantas, né, que as plantas mais simples, como musgos e samambaias, elas precisam de um meio aquático para os gametas se encontrarem, e aí vai formar a plantinha que a gente vê, e nessa plantinha vão ser produzidos os esporos. E as plantas mais complexas, como os pinheiros e as plantas com flores, que a gente vai ter a planta grande que a gente vê, né? Ela é a produtora de esporos, e o esporo vai formar ou os estróbilos, né, que a gente chama de pinhas, nos pinheiros, ou as flores nas plantas com flores. E esses estróbilos e flores vão produzir os gametas, né, que é o pólen e o óvulo. E o pólen e o óvulo se unindo formam sementes, né? Então esse é o resumão. O que a gente vai ver hoje? Coisinhas importantes sobre a relação entre plantas com flores e animais. Essa é uma das coisas que a gente vai ver hoje. As plantas com flores, elas não conseguem sobreviver sem certos animais. Elas evoluíram junto com certos animais, e se não tiver esses animais, elas desaparecem da face da terra. O primeiro desses animais são os polinizadores.
Polinizador, vocês já devem ter ouvido falar lá no Fundamental 1, né? A abelhinha, o beija-florzinho, a borboletinha, né? Alguns outros bichos. Tem mosca que é polinizadora, algumas, né? Algumas espécies. Tem, tem alguns morcegos que são polinizadores, enfim, né? A polinização é quando o animal se alimenta de néctar, a flor produz esse néctar para ele, então ele precisa da flor também. Se essas flores desaparecerem, eles também morrem. Ele vai se alimentar desse néctar e vai se sujar do pólen. E aí, quando ele encontra uma outra flor da mesma espécie, o pólen vai grudar nessa flor e vai conseguir entrar nela, encontrar o óvulo e fecundar, formando a semente. Em volta da semente vai se formar um fruto que vai proteger essa semente ou vai ajudar essa semente a se espalhar pelo ambiente. Os polinizadores mais famosos e mais importantes são as abelhas, porque elas polinizam mais de 90% das flores que existem. A grande preocupação com as abelhas é que o uso de muitos produtos químicos que a gente tem, o problema da poluição, as mudanças climáticas estão matando as abelhas. As abelhas estão sumindo, né? E eu não tô falando só daquela abelha bonitinha do filminho que é amarela e preta, não. Qualquer abelha. O Brasil tem um monte de espécies de abelhas, né? Alguns de vocês devem conhecer a abelha jataí, que é uma abelha bem pequenininha, aquela abelhinha pretinha que enrosca no cabelo, e tem muitas outras. Todas elas são polinizadoras, todas as abelhas são polinizadoras, e muitas plantas são polinizadas quase que só por abelhas. Os outros polinizadores são importantes, sim, mas as abelhas polinizam mais de 90% das plantas. Então, quem já assistiu Bee-Movie, né, lá fala exatamente disso. Se sumir a abelha, né, a abelha fez greve, né, aqui não, aqui as abelhas estão morrendo. Se sumir as abelhas, somem essas plantas. Essas plantas são a base da alimentação da imensa maioria dos animais. Os animais, por exemplo, grama, né? Ah, mas o boi come grama, a gente come o boi, tá tudo certo. Não, a grama é uma planta com flor. Então, assim, não é tão simples assim. A gente passa fome, porque tudo que a gente come de vegetal é de planta com flor. Maçã tem flor, a alface tem flor, a gente não vê, mas tem. Cenoura tem flor, batata tem flor. Todas as plantas que a gente come, tirando quem come pinhão, né, que é do pinheiro brasileiro, é a única também. Ninguém vai viver só de pinhão, né? Então, toda a nossa alimentação vegetal, que é extremamente necessária, é de planta com flor. Aí a gente já passa fome aí. A gente não vive só de carne, não tem como. Tem gente que vai falar, come só carne. Não vive só de carne. Vai ter problemas fisiológicos tremendos. E mesmo que conseguisse viver, os animais vão precisar, em alguma medida, né, de alimentação vegetal. Então não adianta, é um efeito dominó. Você quebra o primeiro da fila, vai todo mundo junto, todo mundo cai junto. O que o cara lá do fim da fila de dominós tem a ver com esse primeiro, que é o que come planta, né? Alguma hora vai chegar num que aquele cara lá come. Então, não tem como escapar disso, né? É um problema muito grande isso. Isso de polinizadores, então. E tem os dispersores. Essas plantas que têm frutos também dependem demais dos dispersores. Porque se todas as sementes caíssem em volta da planta mãe, não ia conseguir crescer todo mundo. E aí não ia ter planta suficiente, né, daquela espécie. O que acontece? Os frutos são também muitos frutos para atrair animais que comem eles. Aí os animais comem os frutos e o que faz? Ou joga a semente fora, ou cospe a semente, ou engole a semente passa pelo trato digestivo e sai nas fezes inteira. E aí, saindo nas fezes, essas plantas já tem o seu adubinho ali, né? Parece nojento, mas é extremamente importante. Tem morcego, a gente fala, o problema agora do coronavírus é que todo mundo tá ligando com o morcego e achando, vamos detonar com os morcegos. A imensa maioria dos morcegos ou são dispersores ou são comem insetos, e aí eles controlam a população de inseto, que inseto também passa muita doença, né? Então não adianta a gente pensar em coisa simplista, tá? Muitos morcegos, muitos macacos são dispersores, anta, que mais? Enfim, muitos animais aí que são aves, né? Muitas aves, tucano,
passarinho que come fruta, né? Muitos animais aí que são dispersores de sementes, e aí eles levam as sementes para que cresçam essas plantas por um ambiente bem maior. Também essas plantas correriam o risco de desaparecer sem os dispersores, né? Então isso é muito importante a gente pensar, né? A gente tem aí destruição do caça os bichos, destrói as florestas e tal, e vai diminuindo essa possibilidade de dispersar coisas, né? E vai diminuindo a variabilidade do ambiente, que é extremamente importante, a biodiversidade, para a manutenção do equilíbrio, né? Porque se desequilibra uma coisa muito maior e acaba uma hora ou outra voltando contra a gente de novo, né? Eu sempre falo isso e eu vou falar milhões de vezes. Bom, a segunda coisa que tem para falar dessa última parte aqui sobre a reprodução sexuada no geral são as vantagens e desvantagens. Qual a grande vantagem da reprodução sexuada, né? A invenção do sexo. A grande vantagem, e o sexo é simplesmente a união dos gametas, né? Espermatozoide com óvulo. Não interessa se eles vão praticar um ato sexual de se unirem fisicamente, muitas vezes não. Mas qual é a grande vantagem dessa invenção? Variabilidade, né? Nenhum de nós é igual um ao outro. E isso é muito importante para a evolução, porque lembra lá da assexuada, quando todo mundo é igual, acontece que se um for frágil para alguma doença, para alguma coisa que surja, para alguma mudança no ambiente, todo mundo vai ser e aí detona, acaba com a espécie. Então, a reprodução sexuada trouxe variabilidade e, então, por isso, possibilidade de aparecer organismos que são melhor adaptados ao ambiente, e com isso é que acontece a evolução. O principal mecanismo da evolução é a reprodução sexuada. É lógico que não existe só vantagem, né? A desvantagem, os organismos que fazem reprodução sexuada gastam muita energia para produzir gametas e a reprodução sexuada demora mais, né? Então, essas são as desvantagens. E sem contar aqueles que cuidam dos seus filhotes, que gastam mais energia ainda para cuidar dos seus filhotes, para que eles sobrevivam, né? E a terceira coisa para falar dessa parte aqui da reprodução sexuada é sobre o sexo dos indivíduos. A gente sempre fala de reprodução sexuada, a gente fala macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Todo mundo tem macho e fêmea? Não. Né? Essa é a primeira coisa. A gente costuma falar de macho e fêmea porque a nossa espécie tem macho e fêmea. O que é macho e fêmea? Né? Não tem a ver com comportamento, não tem a ver com gostos, tá? Biologicamente falando, isso é tudo da criação, da cultura, dessas coisas. Sexo biológico tem a ver com produção de gametas. Macho produz espermatozoide, fêmea produz óvulo, só acabou. Né? É isso que a ciência fala. Então, aqueles organismos que eles são chamados de unissexuais, porque cada indivíduo só tem um sexo. Ou ele é macho, ou ele é fêmea, ou ele produz óvulo, ou ele produz espermatozoide. Não tem de produzir os dois, né? Então, humanos são unissexuais, porque ou é macho ou é fêmea, ou produz óvulo ou produz espermatozoide. Isso não significa que o homem vai gostar disso, vai ser assim, vai, né, agir assado, vai vestir não sei de que jeito. Isso tem a ver com a cultura, com a criação, com o psicológico de cada um, com a personalidade, tá? Então não misturem as coisas, pelo amor de Deus. Só para lembrar, tá? E existem aqueles que são os hermafroditas. Os hermafroditas são aqueles capazes de produzir tanto óvulo quanto espermatozoide. Então não tem macho e fêmea. Porque eles produzem os dois. Minhoca é hermafrodita. Quando duas minhocas se encontram, o que acontece? Uma manda os espermatozoides para outra, a outra manda os seus espermatozoides para uma, as duas saem com ovos. Todo mundo sai grávido. Isso é democracia. Né? Não tem essa de que, mas você que fica com os filhos, você, né? Ela que engravida, ela que arca. Não tem dessa. Isso é democracia. Juntou-se os dois grávidos, os dois... Brincadeira, né? A minhoca coloca seus ovos na terra e elas nascem e se viram sozinhas, tá? Mas não tira a minha percepção de que esse discursinho não tá certo. Isso é outra conversa. Enfim, então isso é hermafrodita, tá? Minhoca é o principal exemplo animal. Quase todas as flores são hermafroditas, porque elas têm no meio a haste feminina, que lá dentro vai estar os óvulos, né? E em volta tem as hastes que produzem pólen, né? Então elas são todas, quase todas. Existe flor que é
só masculina e flor que é só feminina existe, são plantas mais raras. Mas a imensa maioria das espécies de plantas, as flores são hermafroditas. Dentro daqueles que tem o macho e a fêmea, existem aqueles que o macho e a fêmea são muito parecidos, então se você olha assim, você não sabe a diferença, você não sabe o que é, né? Aves, muitas aves, que nem por exemplo a cisne. Pega um casal de cisne, você não sabe quem que é macho e quem que é fêmea. Você quer saber quem que é macho e quem que é fêmea, você vai ter que fazer um exame de sangue. Um casalzinho de calopsita, quem é macho e quem é fêmea? Faz exame de sangue, né? Agora, tem espécie que você sabe muito bem quem que é o macho e quem que é a fêmea, né? O pavão, só o macho tem aquele leque. Aquele leque é pra chamar a atenção da fêmea, pra disputar pra fêmea olhar pra um, olhar pra outro e decidir qual que ela acha que é mais saudável, né? Quem tem o penacho mais bonito deve ser mais saudável, então vai me dar filhotes mais fortes, essa é a ideia. Então, quando o macho é diferente da fêmea, né? Aí eu chamo de dimorfismo sexual. Porque tem dois, né? Tem dois tipos. O macho tem alguma coisa de diferente da fêmea. Muitos passarinhos têm machos super coloridos para chamar a atenção da fêmea e tudo mais. Então, isso é dimorfismo sexual, quando o macho é diferente da fêmea. Você reconhece o macho e a fêmea só de olhar, ok? Então, acabou sobre o geral de reprodução sexuada, né? Depois a gente tem que falar sobre a reprodução humana, logicamente, né? E todos os cuidados e como é que acontece e tudo mais. Mas o geral, né, de todos os seres vivos, como é que acontece nos seres vivos em geral, é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entenderem desse assunto e até a próxima aula. Tchau!